Olá a todos, a ADUR tem a satisfação de receber aqui o professor Ricardo Berbara, reitor da Rural, que gentilmente se dispôs a prestar esclarecimentos e falar sobre a conjuntura desse difícil momento que nós vivemos. Professor, por favor. Bom, eu agradeço o convite do Sindicato dos Docentes da Rural do Rio para esse importante debate que afeta não apenas os destinos da universidade pública, mas a qualidade da sociedade que nós queremos construir em nosso país. Desde 2016, o país começou a enfrentar desafios da ordem fiscal, a arrecadação caiu muito e começaram os cortes nos orçamentos das despesas públicas, de uma forma geral. Os investimentos caíram como consequência e as universidades começaram então a se adequar àquele momento de corte de seu orçamento. Aquela fartura orçamentária, digamos assim, em relação ao que nós temos hoje, aquele montante de recursos, despencou desde então. Isso aponta para um modelo de desenvolvimento nacional restritivo, baseado em cortes de direitos, cortes de conquistas sociais, conquistas trabalhistas, cortes nos gastos públicos de uma forma geral, da saúde pública, da educação pública, da previdência, que aponta para a construção de um modelo de país muito desigual, socialmente injusto, que tende a apontar para incremento de desigualdade social e carências das demandas do povo brasileiro frente às suas necessidades de saúde e educação cada vez maiores. Portanto, a conjuntura nacional me preocupa muito. Essa conjuntura ela foi espelhada a partir de uma legislação, que é a medida provisória 95, que estabeleceu o teto dos gastos públicos, nos níveis do ano de 2016, corrigido pela inflação. Ou seja, o Estado brasileiro colocou em si próprio uma camisa de força, que impede que ele atenda a demandas que são crescentes em nosso país. Portanto, enquanto essa legislação que nos impôs esse teto de gastos públicos estiver mantida, a gente vai estar vivendo situações cada vez piores ao longo dos próximos anos. Professor, e como é que isso daí afeta mais diretamente a conjuntura das universidades? As universidades públicas são afetadas diretamente, mas não apenas por conta do corte orçamentário. Esse ano, vocês lembram, ano passado o bloqueio foi de 27%, significou 23 milhões de reais bloqueados ao longo de praticamente todo o ano, que foram liberados praticamente nas últimas semanas do ano 2019. Aquilo nos impactou tremendamente. O bloqueio desse ano, 2020, é de 40%. Então, ano passado foi de 27%, esse ano nós estamos falando de um bloqueio, de um contingenciamento de 40%. Isso causa impacto na manutenção manutenção predial, causa impacto na nossa política de expansão de bolsas, causa impacto na nossa política de mobilidade, apoio de missões de trabalho, de estudo, causa impacto na conclusão de obras, causa impacto sobre a qualidade do nosso fazer acadêmico. O fomento dos grupos de pesquisa e extensão estão praticamente desapareceram. Então nós temos aí mais de 1000 grupos de pesquisa e de extensão organizados na universidade que não têm fomento para manter os seus projetos. Portanto, o impacto sobre o nosso orçamento é extraordinário. Mas não é apenas esse o problema que existe. Existe uma guerra cultural contra as instituições públicas, contra as universidades. E não é à toa que isso acontece. Isso acontece porque somos nós um ponto de resistência a essa política terraplanista que simplifica questões complexas. Então, quando a universidade contrapõe a políticas simplistas, por exemplo, como é que nós vamos sair dessa crise do petróleo? Corta, privatiza. Questões simplistas, questões complexas como essa, sendo resolvidas a partir de propostas sem nenhum embasamento acadêmico ou teórico na nossa história do desenvolvimento econômico do nosso país. Portanto, a questão da guerra cultural
ela se insere dentro dessa estratégia de desqualificar os intelectuais, de desqualificar os professores, desqualificar o serviço público, desqualificar as universidades. Essa é a segunda vertente que nós temos que enfrentar no plano político. E, finalmente, aquela que me parece ser a cereja do bolo, que veio agora recentemente, quando o MEC lançou um ofício, na prática, proibindo a contratação de novos servidores. Um professor se aposenta e eu não posso contratar, através de concurso público, um novo quadro. Eu estou proibido porque o MEC disse, não, vocês têm um limite de gasto de pessoal e esse limite não pode ser ultrapassado. Esse limite, o limite que eles nos colocaram esse ano, espelhado em 2019, ou seja, se nós mantivermos os gastos com pessoal ativo, inativo e pensionista do ano de 2019, nós já temos hoje um rombo de 10 milhões de reais. Então o que vai acontecer em dezembro? Com essa folha a gente chega a novembro. Em dezembro nós não vamos ter recursos para pagar a folha de dezembro, se essa política não for alterada. E quando nós dialogamos com o MEC sobre essa camisa de força que que nos colocaram, falamos, mas é isso mesmo, existe a lei de responsabilidade fiscal e vocês, gestores, reitores, diretores, etc., têm que se adequar a essa realidade fiscal e esse é o cenário. O que essas três vertentes, para onde essas três vertentes nos levam? A questão do orçamento, da guerra cultural e do desmonte da carreira, da proibição que a universidade de contratar novos quadros, nos leva à destruição da universidade. O setor público já está muito atingido, o setor público como um todo, e a universidade pública agora, esse ano, está totalmente exposta, caso não reaja, a submergir frente a esse conjunto de ações que nos inviabiliza. Portanto, o momento é muito crítico e preocupante. Internamente nós temos que nos pactuar para desenvolver políticas que não sejam as políticas do reitor, do pró-reitor, mas sejam políticas da comunidade da universidade rural, que apontem para um mecanismo de resistência a esse conjunto de ações que se não for bloqueado, nós não entraremos no ano de 2020 com a universidade pública que nós conhecemos hoje. Vai ser outra coisa, vai ser um escolão, que é exatamente isso que tudo indica vai acontecer. O próprio governo hoje nos autoriza a contratar temporariamente para atividades de sala de aula. Eu posso contratar um professor durante 3 meses. Março a junho, eu dou as aulas, depois você despede e em agosto você volta. É isso que está posto. Então, o fim da carreira, a precarização da qualidade das nossas ações acadêmicas é que está em jogo hoje nesse momento crítico de nosso país. Professor, e diante dessa conjuntura, quais são as perspectivas que nós temos de mobilização, de luta diante de um cenário tão catastrófico? Tradicionalmente, nós temos uma articulação feita pelos reitores das universidades públicas federais do Brasil inteiro, que tradicionalmente sempre foi um ponto de resistência a esse conjunto de políticas que sempre tentam fragilizar o ensino público de uma forma geral. Entretanto, a Andifes tem problemas internos de representação não tanto, mas de representação política, que dificulta uma tomada de posição comum. Existem divisões lá dentro. Portanto, não esperem nenhum posicionamento crítico no sentido de que a gente vai, através da Andifes, resolver os nossos problemas. Não vai se dar dessa forma. A única alternativa, não existe outra alternativa. A única alternativa de fazermos frente a esse conjunto de políticas que desmonta o setor público e as universidades em particular é um movimento social unificado o mais amplamente possível, com todas as forças democráticas do nosso país, não apenas aquelas ligadas ao ensino público, às universidades, mas todo o campo democrático ligado à razão, à cultura da paz, da vida, das liberdades, dos direitos humanos,
todo esse conjunto, esse arcabouço imenso de forças políticas tem que se articular e ocupar as ruas no dia 18 de março para demonstrar que esse ataque não é apenas um ataque às universidades, é um ataque ao modelo de país solidário, fraterno, socialmente inclusivo, que nós temos que construir. Nós não podemos abandonar esse sonho. Do contrário, a gente está perdendo o sentido de ser, não como o sentido de ser docente, mas o sentido de ser como ser humano. Portanto, eu acho que a semana que vem, no dia 18, será uma semana fundamental para que a sociedade reaja a esse conjunto de políticas que nós estamos aqui discutindo e que a gente consiga, a partir desses grandes atos, dia 18, a gente reverter essa conjuntura tão adversa às universidades públicas e às forças democráticas de uma forma geral. Professor, muito obrigado pela presença. Se o senhor quiser fazer considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade e não cabe a mim conclamar quem quer que seja, mas cabe aos movimentos sociais organizados, mas no que diz respeito à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu posso garantir para vocês que a Rural estará à altura dos desafios que nós estamos vivendo, como sempre esteve na sua história. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado.